A paz do Senhor, aqui para nós é noite, então boa noite. Hoje nós estamos com um papo de crente e nós vamos falar aquilo que eu disse no episódio 2, que é bebida. Crente bebe, crente não bebe. Esse é um assunto interessante para parar para pensar, porque se você pegar a Bíblia e olhar ela, você não vai achar nenhuma proibição à bebida. Então, pessoas que servem a Deus bebem. Isso é um fato, inclusive. E se nós temos um problema que gira o Brasil, que é um problema bem complicado, que é o seguinte: o cristão brasileiro, ele não é bem visto se bebe. Por consequência, que tipo de linha de cristão não bebe? Porque nós temos uma variedade de fé no Brasil, uma variedade de igreja, e algumas a pessoa bebe. Só que eu não sei o que acontece, que o crente em si não comenta isso. Mas alguns olham para outros com os olhos não bons, porque vê a pessoa bebendo. Então nós temos que entender isso direito. Por outro caminho também, nós temos vários tipos de bebida. Por exemplo, cerveja. Nós temos ela com álcool e sem álcool. Mas o crente que está vendo um outro beber, não sabe distinguir se ele está bebendo uma cerveja com álcool ou sem álcool, se olhar no copo. E aí o que acontece então? Como é que fica a fé nessa história? Porque você de repente se converteu e quando as pessoas se convertem em igrejas do viés pentecostal, não é dito para ele tudo o que ele tem que fazer. Ele vai aprendendo aos poucos, conforme ele vai ouvindo o pessoal, etc, etc, etc. Então vamos dividir esse assunto em partes, porque, como eu falei, o Papo de Crente são vídeos curtos. E a nossa ideia é que você comente, deixa aí a sua informação nos comentários, clica no sino para poder receber notificações quando a gente fizer novos vídeos, compartilha com os teus amigos, irmãos em Cristo, outras pessoas, para ajudar a gente, por favor. Vamos lá então. Se eu chegar e pegar um copo e peguei uma cerveja sem álcool, coloquei no copo e eu estou ali bebendo, uma outra pessoa que me conheça vai dizer: que isso, irmão, está bebendo cerveja? Ele já vai direto no problema, a cerveja. Ele não para pensar o que ele está vendo. E isso é um grande problema. Porque o apóstolo Paulo, ele fala que nós não devemos fazer coisas que escandalizem outros. Porém, eu vou me privar de certas coisas só porque o outro irmão vai se escandalizar? Então, praticamente, eu tenho que deixar de viver minha vida para viver uma vida para outro olhar para mim e ter uma ideia de bom exemplo de crente ou não? Tem gente que não gosta dessa ideia. Tem gente que realmente quer seguir a vida dele e o outro que se exploda. Fazer o quê? Tem gente que ele vai fazer aquilo que lhe é melhor e o outro que se vira. Se não quiser escandalizar, não olha. Então, isso é só... Eu peguei o assunto bebida porque tem várias coisas que dá para usar para essa ideia. Mas vamos lá. E a pessoa que se converteu? Ele era lá do mundo. Ele era dado a bebida, ele era dado a gandaia, ele é dado a um monte de coisa. Ele vai deixar essas coisas. Mas aí vem aquela pergunta: por que eu tenho que parar de beber? Porque se você for na Bíblia, você não vai achar nada. Não tem lá, não beberás. Para chegar em todas essas respostas, você precisa pensar com a cabeça. Então eu vou contar uma história para vocês. Há muito tempo atrás, não se podia deixar
as mulheres usarem brincos, maquiagem e calça. Isso era literalmente o padrão. E todos que perguntavam por quê, porque Deus não quer. Mas por que Deus não quer? Porque Ele não quer. Mas por quê? Porque é assim. Pronto. Antigamente tudo era resolvido com porque é assim. Pronto. Só que um dia aconteceu um evento de saírem do Brasil. Eu lembro bem desse episódio, saíram do Brasil, foram para fora. E ao chegar lá na Europa, se depararam com um problema muito sério. O Espírito Santo de Deus estava usando as pessoas, em específico as mulheres, com maquiagem, calça e tudo mais. O que muita gente não entende é o seguinte: naquela região cai neve. E é neve mesmo, neve alta. Então faz sentido a mulher usar calça, se proteger. Faz sentido a mulher usar uma maquiagem para proteger o rosto. E a maquiagem em si, ela não é só para beleza, mas ela é para proteger o rosto de certas coisas. Bom, aquele pessoal voltou. E quando chegou no Brasil, conversa vai, conversa vem, chegou-se a uma ideia de que, numa certa denominação, não se usaria mais calça, não se proibiria mais, perdão, a calça, a maquiagem, os brincos e o arrumar dos cabelos. Isso foi um colapso para a igreja. Trouxe tantos problemas. Mais tarde, não demorou muito tempo, eu acho que uns 10 anos, várias igrejas começaram a liberar as mesmas coisas. Então, por algum motivo estranho, Deus não proibia mais. Ele não era mais contra. Isso era um tipo de doutrina de homens. Era assim que ficou colocado. Quer dizer, uma coisa que era para identificar os cristãos, as mulheres santas, de repente virou uma coisa, e a igreja que não aceitava era considerada uma igreja exigente, forte. E isso é perigoso, porque tu está servindo a Deus. Tu vai à igreja e lá tem um pastor. E ele está batendo na tecla que não pode, não pode, não pode, não pode. E de repente pode. Da noite para o dia, tudo passa a poder. E aí, como é que fica? Bebida. Bebida é um negócio muito sério. Porque o que a Bíblia proíbe é que você fique bêbado. Porque uma vez que você está bêbado, você não está na sua lucidez. E as coisas que você fizer fora da sua lucidez, diante de Deus, pesam contra você. Porque a Bíblia ordena que nós tenhamos lucidez. Aquele que pretende servir a Deus precisa ser dono da sua razão, ter controle sobre a sua faculdade mental. Não pode um crente que não tem controle. É inadmissível um crente viciado. E quando a pessoa precisa beber o tempo todo, ele é viciado. Ele não tem controle. E isso não é admissível. Veja, também não estou dizendo que você está liberado para encher a cara e beber. Mas eu bebo social. Por vários motivos. Não é bom. Tanto é, o Ministério da Saúde proíbe beber e dirigir. A Convenção Social proíbe que você beba e perca o controle das coisas que você fala. Pega mal. A bebida, por sua vez, ela meio que mexe com as coisas. Ela destrói o organismo. Então, como que isso pode estar certo? Então, eu entendo a posição de alguns viés evangélicos, em especial da área pentecostal, que não admite a bebida.
E também alguns da área ortodoxa não aceitam a bebida. Mas é fato. Alguns bebem e depois querem ir para a igreja como se fossem homens santos. E aí uma hora é pego. O cidadão bêbado fazendo bobagem. E como explicar isso? Porque todo mundo sempre associa aquela questão. Quando você vê um crente fazendo besteira, um cristão, você fala, olha lá, é crente. Quer dizer, até a bússola moral de quem julga é errado. Porque você aceita que a pessoa do mundão beba, ande de quatro, faça bobagem, seja agressivo, tá tudo normal. Ele não é crente. Uma vez que a pessoa vire crente, alguns, pode ser até você que está me assistindo, dá de dedo na cara porque você quer que a pessoa seja rigorosamente certinho. Quando tu não é. É um errado que não cobra outro. Noé, bêbado, amaldiçoou o filho. E a confusão se arrasta até os dias de hoje. Por conta de um dia bêbado. Outros, nos textos bíblicos, beberam. E a coisa dá ruim. E alguns casos se arrastam até o dia de hoje, dentro do contexto histórico de um determinado país, que não convém falar agora. Mas se tu conhece Bíblia, você sabe de quem nós estamos falando. Jesus. Observa que Jesus vai a um casamento, seu primeiro milagre, e a mãe dele mete ele numa sinuca de bico. Falta o quê? Bebida? Como é que fica a situação? Aí existe, dentro do contexto teológico, é lógico, várias situações que a bebida, eu não vou entrar nesse mérito, mas fato, todo mundo ali bebia. E muitos, encheram a cara. E Jesus, o seu primeiro milagre é salvar a mãe dele de uma situação que ela se envolveu, fazendo o quê? Um alambique. O que foi que Jesus fez? Não vem que não tem. Ele fez isso mesmo. Ele montou um alambique instantâneo ali, encheu os barris d'água e ele converteu a água em vinho. Então Jesus colaborou para o negócio da bebida. Vamos falar a verdade, foi isso que ele fez. Talvez você que é pastor que está vendo isso fala, meu Deus, que heresia. Mas é a verdade, irmão, não dá para correr dessa. Um dos milagres de Jesus foi fazer um alambique. Não era que suco, né? Não era que suco. Era manguaça. E o pessoal bebeu. E tanto é que o pessoal entendia do néctar que eles depois falaram, você viu a melhor bebida no final? Então Jesus não só montou um alambique, como montou um alambique classe A. Nota alta para quem é degustador aí, sabe do que eu estou falando. Crente bebe, tá, gente? Crente pode beber. O que o crente não deve é ser um viciado. Vou contar uma história rápida. Minha avó, que me ensinou muita coisa no Evangelho, me disse que se um dia eu tinha mania de acampar, me disse que se um dia eu estivesse num lugar e tem uma água para beber, e a água é estranha, que eu tomasse um copo de cachaça antes, um gole, né, que se fala, né? Tomasse um gole de cachaça e então bebesse da água, que não me faria mal. Minha avó trabalhava junto com meu avô e ela me contava que eles eram tropeiros. Então água estranha com certeza é o que eles mais viam. E esse era um costume muito antigo. Eu digo para você, cachaça você pode usar para remédio. E funciona. Para alguns tipos de problema, cachaça e algumas misturas dá o resultado para o que você precisa. Melhor do que se você tomasse remédio de farmácia. Mas tem certos crentes que ele é tão cercado de pudor que isso é coisa do diabo, então ele não vai fazer.
Ele prefere pegar lá um remédio na farmácia, que depois pode causar até esquecimentos e outros males, e tomar do que simplesmente beber a cachaça. Você pode até estar pensando, mas o que você está falando? Você bebe? Não, eu não bebo. Mas se eu precisar, como a gente aqui agora tem um trabalho missionário, estamos aí no meio do mato trabalhando, estamos com sede, a água acabou, temos uma água de um rio que não conhecemos, eu com certeza, pode ter certeza absoluta disso, tomarei um gole da cachaça e então vou beber minha água de boa. Se eu estiver muito doente, e aí outro dia podemos até conversar sobre isso, e eu precisar da cachaça como remédio, tomo sem problema nenhum. Vai pesar na minha fé? Não. Vai mudar aquilo que eu creio em Deus? Não. Vou continuar servindo? Com certeza. Vou virar um cachaceiro pau d'água? Nem. Porque eu sei que esse tipo de coisa faz mal. O vício é uma coisa que nós vamos conversar um outro dia. De repente, quando falarmos sobre a carne, aí podemos até falar do vício, mas agora não. Por fim, há versículos na Bíblia que sempre recomenda que devemos tomar cuidado com a bebida forte. A própria palavra de Deus orienta que devemos tomar cuidado com a bebida forte. Mas vou dar um exemplo. Imagine que você está num lugar e está frio, mas aquele frio, e você não tem coberta o suficiente, mas você tem lá um conhaque, eu sei lá, nome de bebida, eu sou meio ruim para falar, mas você tem uma bebida que arde e esquenta. Tome um gole e vá dormir. Agora, se você não tem para que ou por que beber, meu conselho, não beba. Se abstenha. Se abstenha. Porque se você é do tipo que não sabe controlar a si mesmo, então resista a isso para não pecar. Pecando como? Ficando fraco, ficando viciado. Porque tem gente que você não pode dizer para ele, olha, não é pecado você fazer tal coisa. O cara entende que está liberado, posso fazer tal coisa. E ele queria porque queria mesmo fazer isso. Eu acho esquisito você chegar na casa de uma pessoa que diz que é crente, e eu já cheguei, e o cara tem ali, sabe, aquele repertório de bebida no barzinho dele. Isso é uma vergonha. Olha, não tem nem o que dizer. Isso para mim é uma vergonha absoluta. Viraram uma distribuidora? É, o homem tem lá a mini distribuidora na casa dele. Ou um episódio muito bom, a qual eu fiquei sabendo. Uma pessoa casou, e seu padrinho de casamento resolveu convidar os amigos. Para agradar, e isso acontece muito em festa de crente que tem outros amigos que não são crentes, o cara compra umas bebidas e deixa lá para o povo beber. Eu mesmo participei de um casamento que tinha. E aí a pessoa bebe, os crentes tomam guaraná, refrigerante, sei lá que raio. Pô, caramba, tu é evangélico, pelo amor de Deus. A ideia é não servir bebida. Ah, mas são uns amigos que não bebem, o problema é deles. Se vier ao casamento, se comporte como o casamento manda. Aí é você que dita as regras. E aí que está o grande problema, que foi o problema lá que eu comecei esse vídeo. O pessoal voltou da Europa e ao chegar, não soube narrar as coisas com certa sabedoria. Simplesmente chegou e liberou. E ao fazer isto, foi a desgraça da igreja. Porque havia as pessoas que queriam sim se arrumar, queriam se maquiar, os homens queriam usar outros tipos de roupa naquela época que eu estou falando, até a calça jeans era um problema. Foi tudo liberado meio que da noite pro dia. E aí virou uma loucura de gente se maquiando, foi uma coisa. E aí entra naquele choque cultural de quem veio há mais de 20 anos sendo de um jeito e de repente daquele dia em diante mudou. Simplesmente mudou. Você tem que ser sábio.
Mas uma coisa você tem que entender. Não se escandalize. Porque há denominações que permitem a bebida. Tem denominações, por exemplo, que acham que o café é um problema, mas a cerveja não é. Tem denominações que o homem é livre para tomar o que ele quiser. E todos acreditam que servem a Deus. Eu vou dizer o seguinte, para fechar esse vídeo. Se você quer saber se tais pessoas estão certas ou erradas naquilo que praticam, olha a postura cristã dela. Pois é impossível pegar o lampião, ou a lamparina, e esconder de forma que ela não emita uma luz sequer. Se a pessoa tem o chamado cristão nela, ela vai mostrar para você que o Espírito Santo de Deus está com ela, mesmo nas suas práticas. Se a pessoa não tem, ela não vai conseguir mostrar para você que o Espírito Santo de Deus está com ela. Você, por sua vez, tem que ter os teus olhos limpos para poder olhar e julgar pela verdade, não pelo que você acha. Porque se você for olhar para uma pessoa já com a sua cabeça cheia de doutrinas, já formatada e achando um monte de coisa, tu não consegue julgar ninguém. Tua cabeça já está formatada. Você só aceita aquilo que é igual ao que você crê. Portanto, a questão bebida é algo muito complicado. Eu não acho legal a pessoa beber o tempo todo. Gosto de vinho? Olha, eu gosto mais de suco de uva. Essa é a minha preferência de bebida. Amo um suco de uva. Vinho. Se eu não conseguir dormir, sei lá porque, tiver muito difícil, eu tomo um pouco, porque eu sou tão distante disso que um pouco já me dá um sono e me deixa com vontade de dormir. Então eu durmo. Não é o sono que eu gostaria de deitar e simplesmente dormir. Mas, sei lá, de repente pode acontecer de eu ter insônia. E o vinho ajuda a dormir. Cerveja? Se tiver um calor muito grande, eu gosto, por exemplo, da sem álcool. Zero mesmo. Porque eu trabalhei numa empresa que puxava as bases da cerveja. E não é uma bebida errada, uma bebida ruim. Não vejo a cerveja errada. Mas eu não entendo por que tem que ter o álcool ali. Esse é o problema. Uma coisa é a bebida cujo álcool provém dela. A outra coisa é a bebida industrializada que o álcool é colocado nela. Aí é com segundas intenções, o negócio é sério. Mas isso é você que tem que decidir. Fato. Crente que é dado a bebida forte é um crente perigoso. Ele pode cometer erros. Satanás vai fazer por onde ele cometer erros. Então, eu prefiro seguir aquilo que eu aprendi com os antigos. É melhor me abster. E é o que eu tenho feito até os dias de hoje. Se for na Bíblia, você não vai achar como pecado. Muito pelo contrário, você vai ver que os servos de Deus bebiam. E há uma conversa entre um dos apóstolos de Jesus, onde ele orienta que beba. Vale ressaltar que havia no passado o vinho para remédio, o vinho de mesa e o vinho da bebedeira. Essa linha do vinho já estava no tempo de Jesus. E ainda tinha um a mais que era o vinagre. Então você tem que entender que contexto a bebida entra. E nos dias de hoje você tem que entender que é bom você tomar cuidado. Porque o conselho do apóstolo Paulo ele é muito bom. Se você puder evitar
criar um escândalo para fazer com que outra pessoa venha a pecar por conta disso, por favor, faça. No demais, é um fato, a vida é sua. Você é livre para tomar suas decisões e fazer o que você quiser. Mas fica aqui o conselho, de um irmão para outro. Se você puder evitar bebida, faça. Porque se você começar a criar o hábito de beber, mas é só socialmente, e você não se cuida, uma hora você pode cair numa tremenda cilada. E aí, é a tua palavra versus aquilo que todo mundo viu que aconteceu. Tá? Juízo e até o próximo Papo de Crente. Deus te abençoe, Deus te dê um amanhã melhor e não esquece de compartilhar, de comentar, de nos ajudar, porque a ideia desse vídeo é que vocês comentem e a gente vá daí para frente, tá ok? Deus abençoe.